Esperar um pouquinho para começar mais uma live. Vamos lá. Hoje, vamos esperar só mais um pouquinho. Hoje é a nossa terceira live e nós vamos falar sobre como aumentar mais rápido o seu faturamento. Então, muito assunto importante aí. Vamos lá. Esperar o Thiago entrar também. Tchau, tchau. Bora. Vamos lá, esperando o Thiago para entrar. O Thiago já está mandando solicitação aqui. Hoje é um assunto muito importante, né? Como que a gente faz para aumentar nosso faturamento, nós que somos personagens e aqueles que almejam aí essa profissão que é tão desafiadora, tão gostosa de viver. Vou lá. Solicitação. Começando. Solicitou, já chamei. Vamos lá. Olá. Oi, boa noite. Boa noite. Você me escuta bem? Escuto, tá até alto. Vou baixar aqui um pouquinho o som. Abaixo. É porque eu coloquei o fone hoje e aí queria fazer um teste. Você tá me ouvindo bem? Sim, sim, fica Ah, perfeito. então tá bom. Então hoje a gente vai falar de como que nós, profissionais de educação física, personal trainer, né, e aqueles que almejam também entrar nesse mercado, como que a gente pode para acelerar esse processo de aumentar o faturamento. E aí, eu vou dar uma introduçãozinha aqui, pode ser? Claro. Oi, Pati. Pati sempre presente. É, a introdução que eu gostaria de fazer, a reflexão que eu gostaria de fazer é que justamente o profissional de educação física, né, assim que a gente sai da faculdade, até durante a faculdade, a gente não tem esse preparo para nos tornarmos empreendedores, né? E a gente, assim, não tem essa visão de como nós podemos trabalhar de forma autônoma e ir angariando aí os nossos clientes. Essa é a minha percepção, também quero ouvir de você. E aí, o que acontece? A gente sai preparado, né? Ou para atuar em escolas, ou em academia, ou em clubes, né? Ou seja, tratado dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa, para exercermos a nossa função. O que, num primeiro momento, parece ser bastante interessante. Né? Você passa por um estágio, né? Até a faculdade obriga a gente a passar por isso, um estágio, depois a gente é contratado, né? Se torna professor de sala, seja de ginástica, de natação, de musculação, enfim. E aí a gente fica naquele universo. Alguns, né, eles passam por esse processo de estágio, vão ser contratados e alguns vislumbram, né, a se tornarem personal trainer. Só que assim, a gente não tem um formato de como deve ser um personal trainer, a gente não tem uma profissionalização, né, desse nosso mercado de trabalho. E a gente vai para o mercado assim, com a cara e com a coragem. A verdade é essa, não é assim? Você percebe isso também? E aí, o que acontece? Nós dois, até contando um pouquinho do porquê que a gente está aqui hoje, a gente começou a enxergar como foi então, já que a gente não teve esse preparo acadêmico, esse preparo profissional técnico para nos tornarmos um personal trainer, como foi que a gente chegou até aqui? Só que aí eu pensei que a gente tem dois cenários, né? Um cenário é o cenário passado,
que a gente tinha academia para contratar esse profissional, a gente tinha clube aberto para contratar esse personal ou profissional para se tornar um estagiário e depois um futuro funcionário, para que depois, né, com a maturidade, a pessoa se tornasse um personal. Tinha ali uma vitrine, um caminho para ela seguir. Só que hoje já não existe mais isso, né? As academias, por conta da pandemia, fechada, e muitos de nós vimos aonde a possibilidade de angariarmos recursos nas redes sociais. E a gente também não foi ensinado para isso. E aí, olhando para a nossa realidade, minha e sua, eu queria ver o que você acha. Eu percebi que são várias situações complexas que fizeram com que a gente chegasse até aqui, mas que a gente conseguiu pegar essa situação complexa, dividir em partes menores e formatarmos uma metodologia para ajudar esses profissionais. Você enxerga dessa maneira também? Ou como você vê? O que você falou é realmente verdade. Na faculdade não tem esse preparo, né? Tem realmente o preparo muito aprofundado na questão técnica, né? Sairmos tecnicistas do processo de graduação e ao longo do tempo a gente vai percebendo que a gente começa a ficar num duelo, né? A educação física, ela é uma profissão muito linda, propicia coisas maravilhosas em relação a ajudar as pessoas, mas ela traz retorno financeiro para a gente. Muitas pessoas desistem da área por não ter esse retorno financeiro. E aí, quando a gente vai começando a entender que é possível você aplicar esse tecnicismo trazido dentro da faculdade e fazer ele reverter na parte financeira, você começa a perceber que você tem um faturamento interessante há 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim consecutivamente. Dá para entender que é possível, através de técnicas e métodos, usufruir da educação física dentro das benesses que ela pode trazer para a gente e, consequentemente, o dinheiro. E para a gente começar a falar de faturamento, antes eu queria trazer também aqui uma virada de chave que aconteceu para eu começar a pensar dessa forma, como eu disse, né? Trazer a técnica da educação física para o faturamento. Foi exatamente quando a gente teve o nosso primeiro filho. Por quê? Eu trabalhava de segunda a Verdade. sábado já. Eu trabalhava de segunda a sábado já. Já procurava trabalhar com a maior técnica e profissionalismo possível. E isso já trazia um bom retorno, mas ainda ia muito metódico, né? Muito na parte técnica. E aí eu comecei a perceber que, bom, com um filho eu quero outros valores. Eu não quero ficar trabalhando um monte, eu não quero ficar sem ver acompanhar o crescimento do meu filho. E aí virou minha chave. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi que aí que eu Não, e comecei a entender Desculpa. Aí, detalhe, é importante você falar quantas horas você trabalhava por dia. Eu trabalhava das 6 da manhã, um dia só, 2 dias parava às 9 da noite e o restante parava às 11 horas da noite. Era Direto. das 6 da manhã às 11 horas da noite, E explica também como teve... era a divisão Como assim? do seu processo. Você ficava um período em sala, como que você dividia? Você dava aula de ginástica, dava aula de musculação, como que era a sua Nessa realidade lá época atrás? ainda tinha, era professor de sala de musculação, fazendo 4 horas em sala, trabalhava em 3 academias, né, diferentes, mas 2 delas eu trabalhava com aulas coletivas, uma delas com professor de musculação e o restante encaixando as aulas de personal, mas nessa virada de chave, com a vinda do nosso primeiro filho, com o Giovanni, primeira coisa que eu pensei comigo, eu falei, não vou trabalhar aos sábados, não vou porque eu vou dar atenção para os meus filhos. E aí eu tinha um desafio ali naquele momento que era, de segunda a sexta eu tenho que produzir. E aí, novamente, o personal trainer tem uma dor enorme que é a questão da limitação do horário. E aí, como que se pode fazer isso, como se pode fazer valer a pena essa questão de ter limitação de horário? Em primeiro lugar, é você dando mais valor ao seu trabalho. Quando você dá mais valor ao seu trabalho, você vai conseguir transmitir isso para o seu cliente, isso a gente chama de educação do cliente, educar a audiência,
e aí você consegue transferir isso em valor e, consequentemente, em dinheiro e financeiro. E aí, para a gente falar, entrar no processo de faturamento, o faturamento a gente tem que entender o seguinte: quem é que trabalha em cima de análise de faturamento? São empresas. As empresas têm fechamento de faturamento de tempos em tempos. As empresas, elas têm balanço financeiro e isso é baseado no faturamento. A empresa tem o lucro depois de tirar dos impostos. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente falar de faturamento, nós personagens, a gente precisa se entender como empresa, né? E aí, para se entender como empresa, é totalmente necessário que a gente tenha cálculos. Então, para a gente pensar em um faturamento rápido e que dá para aplicar o que a gente vai dizer aqui hoje, já agora, se quiser, agora mesmo, vocês vão entender bem isso. Tem que se entender como empresa e fazer cálculos. Então, por exemplo, para a gente entender se o faturamento nosso está justo, a gente tem que pensar o seguinte: o faturamento ele é o que traz dinheiro, traz valor, valores para dentro da empresa através dos seus produtos e ou serviços, né? Então a gente tem que entender assim: produtos e ou serviços está no plural. Então a gente vai começando a perceber o seguinte: se produtos e serviços está no plural, a gente tem que ter uma cesta de produtos. A gente não foi educado a ganhar dinheiro na faculdade, e quando a gente começa a trabalhar com personal, a gente também não foi educado a criar produtos. E aí a gente vai falar, vai discorrer um pouquinho sobre essas estratégias de produtos que a gente vai gerar faturamento para o personal. O personal trainer, ele vai conseguir se enxergar nesse valor e gerar esse faturamento. Então, você vê, são várias... É um ambiente complexo, porque quem olha o personal fala assim: é só aquilo que ele faz, né? Ele vai ali, passa o treino para o cliente, mas não sabe o bastidor. Muitas vezes o profissional que almeja essa carreira não sabe nem por onde começar, né? Não sabe nem qual caminho seguir. E a ideia aqui é que ao longo dos conteúdos a gente vá pegando esse ambiente complexo, dividido em pequenas partes, para montar, para que todos entendam a metodologia de como chegar na execução de fato, não só do que está por trás desse faturamento. Não é só ganhar dinheiro, não é só você pensar em valor de hora-aula. É justamente esse olhar, essa mentalidade, esse mindset que a gente fala de empresa, né? E para que a gente entenda que é empresa, a gente precisa desconstruir na nossa cabeça, às vezes, uma ideia de um serviço que é mal remunerado, um serviço que é secundário. E ele não é secundário. A pandemia veio, quantos serviços se perderam, deixaram aí de ter a sua importância, e o nosso acabou sendo supervalorizado. Por quê? Porque a gente lida com pessoas, né? E enquanto empresa, a empresa, às vezes a gente acha que a empresa tem que ser um local físico, mas não, nós somos uma empresa ambulante. Você concorda? Online, ambulante, e a nossa cabeça tem que estar para esse olhar, para depois pensarmos quais são as estratégias, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para continuar nesse progresso do meu trabalho, né? E poder fazer o que gosta, né? Que a ideia é essa é a premissa, né? Primeiro você faz tenha um bom profissionalismo e, consequentemente, ganha dinheiro com isso. Só assim é o segredo do sucesso de um grande faturamento e faturamento rápido. E aí, dentro do conceito de faturamento... Vou pegar uma caneta aqui. Tá. E aí, dentro do conceito de faturamento, o personal como empresa, ele tem que sempre pensar o seguinte: contas, investimento. Quanto de investimento o personal trainer está realizando para ele ter retorno? Como é que funciona isso, gente? Ó, roupa, vestimenta que você vai comprar, isso daí é investimento, tem que ser encarado dessa forma. Se você trabalha em algum lugar que exige pagamento de aluguel, como academias que exigem pagamento de aluguel, isso é investimento. Então você tem que ter essa ideia, né? Volta lá, a faculdade, o quanto a gente investiu na faculdade. Isso tem que ser encarado como um investimento. Você tem que encarar quanto você pagou na faculdade, se é que você pagou. Você não fez faculdade pública. Mas, se você também fez cursos extracurriculares,
quanto você investiu em tudo isso. E aí, para pensar lá no faturamento, você tem que gerar um preço, o seu preço de aula. E volta aqui, né? Não é hora-aula. O personal, ele não vende hora-aula. O personal, ele vende aula. Porque como existem vários métodos para chegar em resultado, que o resultado é o que mostra para o cliente que valeu a pena os nossos métodos, tem métodos que se utiliza 20, 30, 40, 45, 50 minutos. Então o profissional ele vende aula, não vende hora-aula. Até mesmo porque dentro de uma hora teórica ali do trabalho tem a montagem de aparelho, tem a montagem de material, tem a preparação, ali tem todo esse processo, né? Então, para gerar o preço, o que o personal vai precisar sempre entender? O quanto de valor a gente entrega. Quanto de valor a gente entrega? Então, vamos lá. Todas as dicas que a gente vai dar aqui, elas vão funcionar muito bem para o presencial, para o trabalho online, ao vivo, e em qualquer lugar do mundo a pessoa tiver, você aplica essas técnicas, vai funcionar super bem para aumentar o faturamento rápido, e em trabalhos de consultoria ou mentoria online, que é um trabalho 100% online, mas existe uma técnica para você captar esse cliente. E aí eu já falei a palavra mágica para o faturamento do personal trainer. Para a gente aumentar o faturamento rápido, a gente tem que ter técnicas de captação. Olha que interessante. As técnicas de captação, dentro da área de personal trainer, como é que vai funcionar? Vamos partir de chavando as nossas cestas de produtos. Então, quando disse lá no começo, né? Faturamento ele é o que gera de valor entrando na empresa através de vendas de serviços e produtos. Então, para o trabalho presencial, ó, seria até interessante anotar, quem quiser, pegar um papel e uma caneta, dentro do trabalho presencial, olha só, quais produtos você deve ter na sua cesta de oferecimento, tá? Antes da gente chegar lá na captação, porque para captar você tem que ter o que oferecer, certo? Você tem que ter o trabalho presencial 1 a 1. Esse trabalho presencial 1 a 1, ele é geralmente o que a gente chama de high cost. Ele é o que vai custar mais caro, porque você está tete a tete, vai demandar de você um tempo grande, vai demandar de você não só aquele tempo ali com o cliente, mas tempos fora de preparação, de análise de avaliação física. Esse é um produto dentro da cesta do presencial. Um outro produto, veja só que interessante, quantas vezes nós personagens passamos, ou vocês que vão passar por isso, que vão entrar no ramo, de alguém que você ou te procurou, você está oferecendo um serviço, a pessoa vira e fala, mas se eu fizer com o meu marido, se eu fizer com a minha esposa, se eu fizer com a minha filha, se eu fizer com fulano, com ciclano, você cobra mais barato? E aí você é pego de calça curta ali naquele momento porque você não preparou o seu produto. Então veja só que interessante. Uma dica bacana é um produto 1 a 1, o produto com 2 clientes, veja só, tem mais, hein? Guarda aí. Nesse produto com 2 clientes, é recomendado que o profissional não cobre a metade do preço. Porque qual é a justificativa geralmente do cliente? Ah, você vai trabalhar só 1 hora, né? Lembra só que não é 1 hora, é a aula que eu for dar, a aula que está montada. Se for uma aula de 30, 35, 40 minutos, é a aula que está montada, porque eu vou dar resultado para o cliente, você tem que enfatizar isso. O 2, você vai ter trabalho individualizado. E lembra que eu falei quando a gente for pensar em ter um preço, um ticket médio de trabalho, você tem que ter valor? Como é que você agrega valor para justificar para o seu cliente que está te procurando e quer ter 2 treinando juntos, que você vai individualizar o trabalho para cada um deles? O trabalho vai ser igual do que no 1 a 1. Só que você vai estar no mesmo tempo e vai desprender energia para os 2 diferentemente. Porque, vamos ser sinceros, individualidade biológica exige que você individualize o treino. Então, são 2 pessoas diferentes. Ah, mas são gêmeas, são isso, são aquilo. Vai ter biotipo diferente, vai ter fisiologia diferente e você vai ter que personalizar. Isso agrega valor ao seu preço. Eu tô vendo que você quer falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei qual que é a sua percepção e a galera que quiser comentar também compartilha aqui com a gente. Na minha percepção enquanto personal, a aula em dupla, ela demanda muito mais de mim do que a aula individual. De verdade. Mas isso, o cliente, aos meus olhos, mas aos olhos do cliente, a cabeça dele ela tá aqui no mesmo momento que ela tá aqui, ela tá servindo 2, então assim, a hora dela, eu já ouvi isso de cliente. Mas você vai me cobrar mais, é a mesma hora. Aí volta aquilo que você falou anteriormente.
educação do cliente justamente por essa necessidade de individualidade biológica. O que, na visão do profissional, demanda muito mais esforço, né, ali na hora, no tete a tete, do que se você está no 1 a 1. Essa é a minha visão. Então, assim, é uma questão de educar o cliente em relação ao quanto de valor você está entregando, né? E aí volta, né? Como a gente vende personal, ele tem que vender aula e não hora, na hora que você vai justificar com 2 clientes, que é mais um produto, se você é perguntado, você já tem esse produto formatado. Ou você Verdade. pode manter o mesmo preço da sua aula, ou se você de repente achar que tem clientes que se interessam por desconto, você oferece 10% de desconto naquele valor total e soma os 2 valores. Por exemplo, Sim. eu cobro R$ 100 para dar o tete a tete. Aí vem uma pessoa e fala, mas se eu fizer com fulano junto comigo, R$ 180 a aula, R$ 90 a aula de cada um. Porque a aula é individualizada, porque eu vou fazer a avaliação física de cada um e vou dar o resultado para vocês específico, personalizado. Exatamente. Voltando, mais um produto, olha que interessante que o personal trainer presencial tem que se atentar. Mais um produto. Produto de small groups. Isso daí é conceituado dentro do American College of Sports Medicine até 4 pessoas. Isso daí foi lançado mais para o começo do ano. O American College lançou uma tendência para 2021 e o Small Group estava lá em 5º, salvo engano, tá? Estava entre 4º ou 5º lugar como tendência para 2021. E aí novamente, o profissional de educação física, o personal trainer, ele tem que entender que a minha aula com um cliente vale 100, então com 4 eu vou cobrar 25 de cada um. Não. Você vai ter um valor de aula para cada cliente. Você vai sustentar isso baseado no valor que você vai agregar para justificar que você vale para cada cliente. O seu valor é para cada cliente. E no meu valor não está baseado na minha hora. Ele está baseado na aula do meu cliente. A faculdade que a gente investiu, os cursos que nós investimos, a roupa que nós investimos, ela tem que estar direcionada para cada aula, para o instrumento de trabalho que a gente tem, que são os treinos. E aí os treinos têm que ser individualizados para cada cliente. E essa é uma grande justificativa para você ter um faturamento alto. Mas aí a gente vai falar lá na frente, daqui a pouquinho, por captação. Lá na frente eu digo apenas por uma questão de construção. Eu vou construir aqui os produtos junto com a Maíra e com vocês, essa cesta de produtos, para na hora que a gente for captar, a gente já ter isso preparado para oferecer para o cliente. Você já teve experiência com small groups, trabalho com small groups? Olha, na verdade, o que eu tive foi lá no começo, né, que eu ofereci um serviço até para dentro do condomínio onde a gente morava, logo que eu comecei na educação física, mas eu cobrava de cada uma das participantes, era um grupo de mulheres, e elas tinham o treinamento individualizado. Em nenhum momento foi colocado assim o questionamento, não tive essa quebra de objeção ali delas inicial, você vai cobrar mais ou menos, porque eu já cheguei com um valor para elas que eu acreditava que seria o mais adequado para o momento, daquilo que eu tinha para entregar para elas. E aí a gente manteve esse grupo por, eu acredito que uns bons 6, 7 meses mais ou menos, até que eu não tinha mais condição de atender aquela população por conta de agenda mesmo. Mas tive essa experiência assim logo no começo. Foi bem interessante. Eu lembro dessa demanda. E desafiador. Foi interessante. Isso é um produto, e quando eu digo aqui, gente, é um produto, o personal ele tem que sentar, fazer um brainstorm. O que é o brainstorm, gente? É você jogar todas as ideias, por mais simples que você acha que ela seja, falar, não vale a pena, então eu vou construir aqui o treinamento personalizado individual. Qual é o preço dele, o que eu vou oferecer nele, o treinamento personalizado com 2. Qual que é o preço dele, o que eu vou oferecer dentro dele, o personal presencial small group. Qual o preço dele, e sempre lembrando, é o preço da aula individual para cada cliente, hein, gente? Para o faturamento ser alto,
e você melhorar isso rapidamente, você tem que oferecer o serviço com resultado para o seu cliente. Para isso tem que ser individualizado. Você tem que ter esse produto formatado, avaliação física individual, treinamento individual, resultado individual, certo? Vamos agora para o produto de online ao vivo aqui, ó, usando o celular. Alguns profissionais, a gente conversou, né? Nós também passamos por isso, né? De alguns clientes presenciais migrarem para o trabalho online e pedirem desconto, porque você está online, certo? Alguns devem ter passado por isso, né? Que estão assistindo ou vão assistir a live. E aí, novamente, gente, tem que gerar valor no seu serviço. Então, Sim. por exemplo, ó, veja só. Como é que você gera valor no seu serviço? Eu falei lá, você tem que ter uma construção e faz o brainstorm, escreve isso no trabalho online, como é que eu vou gerar valor para isso? O trabalho personalizado, ele tem que passar pela avaliação física. Então, olha que interessante. Na hora que você for migrar ou oferecer o trabalho online, você tem que ter um Google Forms preparado com umas perguntas. Como, por exemplo, ó, um trabalho de avaliação interessante e necessário é você perguntar qual é o objetivo da pessoa, certo? E aí nós partimos, muitas vezes o personal acaba se equivocando, de entender que, eu quero perder gordura, eu quero ganhar massa muscular. Não é esse o resultado que a pessoa quer, gente. A pessoa quer entrar na calça que ela comprou e não está entrando há 1, 2 anos. A pessoa, o homem, ele quer amarrar o tênis dele conseguindo abaixar, ou seja, diminuir a barriga para conseguir amarrar o tênis dele. Então, geralmente, é feita a pergunta, olha só, para o trabalho online, faz o Google Forms, pergunta, qual é o seu objetivo? Aí dá exemplos, emagrecimento, ganho de massa muscular, definição. E aí você faz uma segunda pergunta. Para que você gostaria de emagrecer? Ou para que você gostaria de ganhar massa muscular? Qual o motivo que você gostaria de definição? E aí a pessoa vai falar, porque eu gostaria de ir para a praia, tirar a camiseta. Aí tá aí o objetivo da pessoa. E aí você vai migrando a avaliação física, as avaliações físicas métricas, baseado nessas respostas do seu cliente. E aí você está gerando valor nesse trabalho para você ter um preço bom, um preço justificável para o cliente falar assim, bom, eu estou pedindo desconto, mas cara, o cara está me oferecendo um serviço que no presencial não tinha exatamente dessa forma, porque no presencial tem que ter também através da avaliação física e avaliação de anamnese, mas você oferecendo isso daí no trabalho online, você tem estratégias também, olha só que legal, hein? Para fazer a avaliação física através de perímetros. Então você pega uma fita métrica, pega não, né? Pede para a pessoa métrica. Se ela não tiver, você vai pedir para comprar, porque é barata, a pessoa vai investir isso aqui. E aí existem fórmulas para a pessoa fazer a medida e mandar para você. E aí olha que interessante, a Maíra sabe bem, eu quero que você fale um pouquinho para a gente, sobre essa questão que para gerar resultado e valor dentro do trabalho online, aonde a pessoa estiver no mundo, a relação cintura-quadril. Fala um pouquinho para a gente disso daí, para você oferecer para o cliente um resultado para ele entender o quanto isso protege ele em relação a doenças cardíacas, por exemplo. Exatamente. É interessante a gente, até vou responder isso associando também com uma experiência minha com relação a esse atendimento que você está falando, de uma anamnese mais aprofundada através do serviço online. Então, quando começou a pandemia, a gente começou a disponibilizar um serviço online. Algumas pessoas que não tinham, não atendia, começaram a procurar. E aí, começamos, a gente conversando, né, tentando estruturar, a gente estruturou ali uma anamnese bastante interessante no Google Forms e mandei para essa cliente. E qual foi o feedback, gente? Feedback foi, Maíra, eu nunca fui atendida dessa maneira. Nunca me ouviram, né? Isso que você falou, quais são suas expectativas? O que de fato você busca? A pessoa falou, eu nunca me senti ouvida, eu sempre vim para o exercício, eu vou fazer o que a pessoa quer que eu faça, mas assim, tem dia que se eu não tiver muito afim, não vou. Por quê? Porque ela não estava conectada com o próprio objetivo, ela não se sentia acolhida nas suas necessidades pelo profissional. E aí, também, de acordo com o que a gente busca de resultado, eu passei para ela também essa importância dela conhecer as suas próprias medidas.
mostrando porque no caso dela era uma mulher de 68 anos, ela precisava entender quais os riscos que envolvem uma mulher de 68 anos, que já entrou em pausa, né? Estava parada, ou seja, estava sedentária já fazia mais de um ano, e ela estava, como é esperado, com uma gordura visceral aumentada na cintura. Mas para ela o desconforto era, Maíra, eu não estou entrando mais na minha roupa. Só que aí, quando eu ensinei ela a fazer a medição e dei para ela uma tabelinha, gente, que a gente, né, printa no Google, uma tabelinha de relação cintura-quadril, ela viu que a medida dela, que estava superior a 92 centímetros, oferecia a ela um risco cardíaco aumentado. Então, aí foi a virada de chave para ela, falou, não, eu preciso começar ontem. Eu não tinha me atentado que eu tinha me prejudicado tanto. E isso tem a ver não só com mulher, mas com homem também. Porque toda a circunferência abdominal, que é aumentada acima das linhas médias, que as tabelas de classificação preconizam, mostra para nós o que? A pessoa está acima do peso, só isso? Não. Mostra para o profissional de educação física os riscos envolvidos com essa pessoa. E aí, o que a gente pede para ela? Não só a assiduidade dela aos treinos, mas eu preciso ver se ela tem um diabetes, eu já preciso ver um exame de sangue dela. Eu preciso também, de repente, pedir para ela um exame cardíaco, ver como é que está a condição cardiológica dela. Por quê? Para que a minha prescrição de treinamento seja o valor entregue a essa pessoa não seja só de uma intervenção aguda ali naquele momento, seja assim para que ela veja o valor a longo prazo, que vai interferir no nosso faturamento, porque essa pessoa vai ver em nós o quê? Eita, eles estão cuidando de mim. Né? Eu não tinha pensado nisso, porque muitas vezes a pessoa vai ao médico, sei lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, se ela não tiver nenhuma intercorrência. Enquanto que as medidas dela, que é simples, né? Vai lá, mede na cicatriz umbilical, faz a circunferência da fita métrica, olha ali na tabela que você passou para ela mesma se identifica como em risco de algo, ela fala, meu Deus, nós já temos um olhar e fala, você pode estar hipertenso, você pode estar diabético, você pode estar com uma esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, e isso vai trazer total diferença na sua prescrição de treinamento. Porque você não pode prescrever o mesmo treino por uma pessoa que está com uma circunferência aumentada igual a uma pessoa que não está nessa condição. A condição mesmo que os objetivos dela, de ambas as pessoas, sejam o mesmo, né? Então, ó, veja só que interessante. Você tem um produto lá para o trabalho online ao vivo, que a gente deu dica aqui para você conseguir gerar valor ao seu preço de personal trainer. Então, o que você faz? Olha que interessante, a pessoa com uma fita métrica, ela consegue dar para você, aonde ela estiver no mundo, um resultado que você vai direcioná-la para entender o físico dela naquele momento, entender as dores desse seu cliente e mostrar que o seu treinamento vai ajudá-la. E aí o treinamento online, o cesto de produtos que o personal trainer no trabalho online ao vivo tem que ter também é idêntico ao trabalho presencial. É o 1 a 1, e aí ele tem que ter um valor em cima disso, no 1 a 1, que 1 a 1 tem a demanda maior, então precisa ter esse valor high cost, o custo alto. Tem também o com 2, porque se você fizer pelo Zoom, você pode chegar até 200 pessoas, né, se eu não me engano. Até mais, né, se comprar o pacote. Até mais, então. Se você... Eu tô travando aí pra você também? Você tá dando uma travadinha pra mim. Tá. Muda a internet aí. Põe no 4G. Tá. Vê se Não, melhorou. Tá, então assim, aí os de produtos também. Você tem que ter também para small group no trabalho online. Então, por exemplo, se as pessoas te procurarem, que quero trabalhar, vi o seu trabalho, gostei, lembra lá atrás, como a gente está falando de faturamento, a gente vai falar de técnicas de captação, tá?
para faturamento rápido. E aí você tem que ter esses Sim. produtos bem definidos. Então essa cesta de produtos online, ela vai ser um a um, ela vai ser com duas pessoas e ela vai ser, nesse caso, com mais pessoas. Aí já não gera mais small group. Você pode ter nessa Não. sua cesta de produtos, abrir espaços, mas olha lá, personal trainer, com preço definido. Não, você não vai ganhar a sua hora, você vai ganhar pela aula oferecida para cada cliente. E aí lembra, as técnicas de fazer avaliação, onde a pessoa estiver com a fita, isso vai gerar valor para você na hora que mostrar o seu preço. E aí vem uma dica importante, o personal trainer nunca fala o preço na primeira pergunta do cliente. Quanto você cobra? Hum, Veja bem, eu vou te explicar um caminho aqui interessante. Me dá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e aí você vai agregando esse valor de avaliação física, trabalho individualizado, ver as necessidades e os exames do cliente para você montar um treinamento personalizado. E aí nessa sim. conversa vai gerando valor, depois você passa o seu preço naquela cesta de produtos já montada anteriormente, certo? Certo. Bom, falamos desse produto online, a gente tem também o produto da mentoria online, a consultoria, que a pessoa vai te procurar e você vai enviar o treino para ela de alguma forma, e aí a gente recomenda, tenha um aplicativo, tem alguns aplicativos no mercado interessantes para você montar o treino e enviar o treino para esse cliente, né? Sim. E aí, novamente, dentro do trabalho de mentoria e consultoria online, você tem que ter uma cesta também desses produtos. Então, por exemplo, você vai ter uma cesta de produtos, aí já diferencia um pouco do trabalho presencial e trabalho online ao vivo. Como, por exemplo, você tem que ter os produtos por planos, né? É. Então, o plano, você pode oferecer um plano mensal, plano bimestral, plano trimestral, quadrimestral, semestral, anual. E aí o que é interessante, o personal trainer sabe que para se gerar resultado precisa ter constância. Certo ou não, Mar? Super certo. Constância, porque não tem a. Às vezes o profissional está acostumado com uma rotatividade e acha que isso é normal, né? Na verdade, isso não deveria ser normal. Isso deveria, pode ser comum, mas não normal. Porque o que que mostra para você? A gente tem parâmetros aí para falar para você em quanto tempo o teu cliente ele aderiu ao seu programa. Até porque leva um tempo para você apresentar resultado, né? Então, isso leva um tempo. E a ideia é que você tenha um planejamento de longo prazo com esse cliente, não de curto prazo. Curto prazo. E para isso você tem que aí ter uma noção daquilo que você oferece, até para que você, no seu discurso, você entregue para o cliente, né, a sua promessa, que sim, ela é de longo prazo. Eu não vou resolver sua vida só no verão. Eu posso continuar com você aí por vários projetos ao longo da vida, né? A ideia é de longo prazo mesmo. Com certeza. E aí, quando você está montando essa sua cesta do trabalho de mentoria online, você pensa assim, bom, eu quero que o meu cliente, para ele entender como é a minha filosofia de trabalho, eu quero que ele fique o máximo de tempo possível comigo. Então, você Sim. vai cobrar um preço, um valor, você vai gerar um valor em cima desses seus produtos para que ele fique o mais tempo possível. Então, o mais atrativo para o cliente é o preço um pouco menor, um pouco menor. Então, olha que interessante. Você quer ele 6 meses, um ano com você? Oferece nesse plano para ele, tenha já esse produto com um valor um pouco mais baixo. Olha a inversão do processo. Lá no presencial, high cost, um a um, é o primeiro, é o chave. Então, no trabalho mentoria online, você vai pensar num valor um pouquinho mais baixo para a pessoa ficar mais tempo com você. Porque ela vai ter que treinar ela sozinha, vai ter que ter dedicação dela, gerenciamento do tempo dela, que no caso você como mentor, e por isso que a gente chama de mentoria online, vai ter que dar dicas para o cliente saber se organizar na agenda, vai ter que dar dicas para o cliente e o treinamento periodizado para ele fazer tal dia, tal hora, qual período do dia, tudo isso determinado para gerar valor no seu serviço, certo? Motivar. Como você faz? Estratégias de motivação. Como que você faz com seus clientes de mentoria? Qual que é a sua estratégia? Você separa algum dia da semana para falar com esse cliente? Como que é a sua conduta com o seu cliente de consultoria online? Porque
Você atende aqui no Brasil, atende fora do Brasil, tudo online. Como que você faz para manter esses alunos num plano recorrente? Ou seja, que ele renove sempre. A primeira estratégia é assim, é tentar direcioná-lo para que ele faça o mais tempo possível. E aí, uma das estratégias qual que é? Os planos menores, os planos que geralmente é trimestral, quadrimestral, bimestral, o preço é maior. E é assim, no meu caso, ele é 50%, 60% maior respectivamente. Então, o que acontece? Se a pessoa quiser fazer bimestral para conhecer o trabalho, beleza, só que ela vai pagar um pouco mais caro, porque o meu risco é maior. O meu risco dela parar de treinar comigo depois de 2 meses, porque se ela não se dedicar, se não der tempo de mudança de hábito, e a gente sabe que alguns estudiosos já mostram pra gente que mudança de hábito leva você repetir aquela atitude por 90 dias. Então são 3 meses para ela aderir. E a gente sabe muito bem que exercício físico é hábito. É você gerar valor, gerar significado em cima de hábitos. Então, com esses produtos, o mentoria online por planos, você já tem determinado para na hora da captação, você ajudar a direcionar esse cliente a comprar esse seu produto. Então, até agora a gente formou esses cestos de produtos e a gente chegar agora na parte de captação, técnicas de captação, que aí aplicando agora mesmo, por exemplo, já dá para aplicar. Entrar lá no seu Instagram e já fazer um procedimento de captação. A gente vai chegar lá nesse processo, tá? Você quer falar alguma coisa antes da gente entrar nesse processo de captação? Eu acho assim, é que agora não é a proposta, mas a gente vai montar um conteúdo de como o personal pode, qual é o cálculo feito para atribuir valor para o seu produto. Eu acho que é um conteúdo bastante interessante, porque o pessoal fala, mas como que eu me baseio? Que valor que eu coloco? A gente vai fazer... O que você acha da gente fazer um conteúdo colocando tópicos para que o cálculo seja feito? Acho que é uma ideia boa, né? Porque não tem muita noção. Se baseia no colega, né? Quanto você cobra a sua hora? Vou cobrar a mesma coisa. Não. Não é assim, não é desse jeito que a gente faz as contas, né? Acho que é um conteúdo para a gente pensar mais um pouquinho na frente. Era só isso, a observação. É bacana, né? A sua observação é muito pertinente e a gente com o canal Personal to Life, né, que a gente criou lá em março, a gente tem tantas ideias e essa ideia que você está falando, a gente já até conversou, né, por cima e tá lá na nossa lista de criação de conteúdo, né? É que assim, é tanta coisa legal que a gente já está criando e aí vai criar mais ainda e esse fator também de ajudar a formatar o seu preço através dos seus valores, isso realmente é totalmente necessário dentro do personal. E aí eu até citei lá no começo que para você formar um preço como empresa, você vai ter que se basear na região que você está, sim, vai ter que se basear no que é oferecido ali, e você vai ter que olhar para dentro de você e falar o que eu posso oferecer de melhor para gerar valor. Qual e aí é o existem diferencial, várias né? opções interessantes que a gente vai produzir conteúdo, sim. E o diferencial, muitas vezes, ele está baseado em uma mesma ação que outros profissionais fazem, mas com um mindset diferente, com um verbal diferente, com um comando verbal diferente. E aí você começa a montar esse diferencial de empresa de personal trainer. Tem mais um produto que eu quero falar aqui antes da captação, que é o produto de grupos de treino. O personal trainer também tem que ter essa ideia de grupos de treino. Então, como é que funciona isso? Monta na sua esteira para oferecer, e aí você vai oferecer o trabalho online. A questão de internet agora está tão evoluída, tão em alta, que você vai oferecer essa questão de grupos, por exemplo, grupos com objetivos determinados por período determinado. E isso tem que estar na nossa esteira de produtos também para oferecer. Esse também é um produto, e aí dá para gerar captação em cima disso. Vamos lá, na captação, para a gente gerar um faturamento rápido, o personal trainer gerar um faturamento rápido. Quando você estiver trabalhando, ou se você ainda não tem cliente, no ambiente que você está treinando, e aí novamente, gente, o personal trainer tem que treinar, e por isso não é só para se cuidar fisicamente, mas é para estar dentro do métier profissional. Então, onde você estiver treinando, na praça, na academia, no estúdio, uma estratégia excelente de captação é você olhar quem está à sua volta treinando. E aí uma técnica de captação é
você vai olhar sim a vestimenta desse seu cliente, você vai olhar os acessórios desse seu cliente. Por quê, gente? Para gerar preço, pagamento, faturamento, a pessoa tem que ter condição financeira para pagar o seu serviço. E aí olha que interessante, gente. O seu serviço, o valor dele é você que vai determinar. E aí você tem que usar todas essas técnicas que a gente vem mostrando aqui no canal para você se sentir valorizado. Para a hora que você oferecer o seu serviço para o seu cliente, se ele virar para você e falar assim, ah, não quero. Ah, por quê? Porque tá caro, porque não gostei, ou por X ou por Y. Você, tudo bem, ótimo. Não é o seu momento ainda de usufruir do meu serviço, mas fique à vontade quando quiser. Deixe sempre a porta aberta. Por quê? Não vai entrar aquele, vai entrar outros que acreditam na sua filosofia e são coerentes com a sua filosofia. Aí fica fácil gerar faturamento em quem acredita na sua filosofia e respeita o seu valor. O profissional não tem que ter medo, por enquanto, nesses momentos de ter hora vaga. Ele tem que apenas usar as técnicas de captação para preencher essas horas vagas com técnicas, mas não querer aluno a qualquer custo. O personal trainer não pode querer aluno a qualquer custo. Ele tem que querer aluno... Então, ele tem que querer a audiência educada, o aluno educado. Qual é o aluno educado? É aquele que quando você mostra o seu valor, ele aceita, acredita e ele paga por isso. Então, nesse esquema de captação, você está treinando lá no seu lugar, você tem que ter uma camiseta escrito personal. Se você estiver trabalhando, tem que ter uma camiseta que mostra que você é personal, então uma postura profissional que mostra que você é personal. E aí, olhando, você detectando esse cliente em potencial, duas perguntas fenomenais para você captar esse cliente. A primeira é: bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora. Isso é uma saudação, não é uma pergunta. Mas aí vem a pergunta. Educação. Você já treinou como profissional, como personal trainer alguma vez? Essa é uma pergunta. Essa é a primeira pergunta. E aí a resposta vai vir sim ou não. E aí vem, independente se vem sim ou não, vem a segunda pergunta. Você teria interesse em conhecer o trabalho personalizado? Eu sou profissional de educação física, personal trainer. A partir dali você já vai desenrolar um trabalho de venda, né? Então esse foi feita a captação, você vai chegar até o trabalho de venda mostrando todos esses valores que você já escreveu no brainstorm de cada produto da sua cesta. Porque aí o cliente vai falar, quero, eu e minha esposa, ou quero, tenho a família inteira que quer treinar, ou então quero, vou treinar sozinho. E aí você já tem o produto formatado com o preço, que você não vai falar, porque ele vai perguntar, mas qual é o preço? Você vai falar assim, será? Aí vem uma estratégia de captação. Você vai marcar um momento com ele, de 20 minutos, 30 minutos, para escrever para ele, mostrar para ele o que você vai fazer. Eu vou fazer uma avaliação física, que eu vou detectar. Já faz umas perguntas básicas. Aliás, tem um problema de saúde? Ah, tenho. Esse problema de saúde seu eu vou sanar. Já faz a pergunta, qual objetivo você tem? A pessoa vai falar o objetivo, você vai falar, para chegar nesse objetivo, a gente vai trilhar esse caminho. Eu tenho um protocolo de treino fantástico para chegar nesse caminho aí e chegar no resultado que você precisa. Ou seja, sanar a dor do cliente. Perceba bem, essa técnica de captação vai funcionar para todas as cestas de produtos que a gente falou anteriormente. Então, sim, essa técnica de captação para o presencial é fantástica. E eu falo essa técnica primeiro por quê, gente? Porque a gente já ouviu falar, né? Personal trainer já ouviu falar muitas vezes, e a gente sabe que até tempos atrás isso valia, que era a melhor propaganda é o boca a boca. Gente, não fique esperando o cliente vir atrás de você. Não fique esperando. Use técnicas de captação. E no presencial, essa é uma das técnicas que a gente pode utilizar. Uma outra técnica interessantíssima com a internet em alta. Você divulgar o trabalho dos clientes presenciais que você já tem. Se você ainda não tem cliente presencial, divulga os seus treinos e escrevendo na headline que esse é o treinamento que passo para os meus clientes. Esse é o treinamento que gera resultado para clientes presenciais. E aí você faz na sua headline essa venda para captação para as pessoas perguntarem para você. E também uma outra técnica de captação que vale para o presencial nos stories. A pergunta, lembra que eu falei? Você olhou as pessoas, onde você está treinando e tal. Aí você faz um story lá. Você treina com personal trainer? A pessoa vai responder sim ou não. Você gostaria de treinar com personal trainer? A pessoa vai responder sim ou não. E aí, gente, o personal trainer não pode esperar a pessoa entrar em contato no direct.
Quem respondeu não, por exemplo, você entra em contato, Já entra. fazendo as duas perguntas mágicas. Você não treinou ainda, né? Você teria interesse em treinar com personal trainer? Eu tenho um serviço para te oferecer aqui bacana. Aí, geralmente, qual a pergunta que vem? Mas qual é o preço? Nunca fale o seu preço na primeira pergunta, personal trainer. Fale o seu valor. Qual é o seu valor? Você teria um tempinho aí, pode me passar o seu WhatsApp, a gente marca uma reunião. Você já mostra um profissionalismo. A gente marca uma reunião e eu te falo todos os caminhos que vamos chegar para atingir os objetivos que você quiser. Eu tenho todos os métodos, todos os protocolos estudados, sou formado em educação física, fiz cursos assim, assado, cozido, já gerei resultado em outras pessoas. Se você ainda não teve clientes que você gerou resultado, aí volta lá uma das grandes explicações do porquê o personal trainer tem que treinar sempre para gerar resultado em si próprio. Você tem que ser a sua pessoa você tem que ser a pessoa que você se transformou através dos seus métodos, por exemplo, porque daí você mostra esse resultado. Fala, olha, eu tive isso e isso de resultado. E aí você gera valor para depois mostrar o preço. Acho que a gente passou pelas captações aqui do presencial, certo, Má? Certo. Eu acho que para a gente tentar aqui fechar essa live, vou fazer um resuminho aí daquilo que a gente conversou até aqui. O que você acha? Que eu anotei. Que eu sou a pessoa que anota as coisas. Eu posso cortar a sua alegria e deixar o resumo pro final? Deixar o quê? Deixar Resumo deixar o final? resumo pro final? Então tá bom, pode ir lá. Eu achei que fosse o final, não é o final, não? Temos mais coisas para falar, Não, ainda não, perdão. menina, ainda não. Olha só que Então interessante, ó, bora lá. captação, captação no trabalho online ao vivo. Falamos da cesta de Hum, produtos anteriormente, e aí a captação desse online ao vivo, você vai ter que fazer via mídias sociais. Facebook, YouTube, Instagram, e aí você vai fazer como? Também postando, fazendo os posts, certo? E fazendo os stories com a pergunta: você já treinou online? Você já teve a oportunidade de fazer treinamento online ao vivo? E aí, através da resposta da sua audiência, você vai entrar em contato com ela. Lembre, não deixe ela entrar em contato com você, não espere não isso. espere, né? Através da resposta do isso, não espere. Através da resposta do Stories, você já entra em contato com ela oferecendo o serviço. E aí, sempre pensando naquilo, nunca esqueça, não fale o preço só depois de mostrar todo o seu valor que a gente descreveu anteriormente. E aí você tem já os produtos formatados do treinamento online. Qualquer pergunta que a pessoa fizer, você já consegue direcionar ela pro preço e pro produto que você vai perceber que mais é adequado para ela poder fechar, porque ela tem que se sentir com condições de fechar aquilo lá. E aí vale também uma interessante informação. Como eu parei aqui no presencial e no online ao vivo, vale sim oferecer um trabalho experimental. E aí vem, use o trabalho experimental ao seu favor. Como que é esse trabalho experimental? Vou marcar Interessante. uma aula gratuita para você. Cara, quando a gente vai experimentar algum produto, experimentar alguma comida, a gente come o prato inteiro? A gente pega o produto inteiro? Não, a gente Não. pega um pedacinho. Então a gente oferece aula experimental gratuita e oferece um pedacinho daquilo que a gente tem para fazer. Um, Uma dois, três degustação, exercícios né? baseado em algumas perguntas que você já fez de avaliação física para esse seu cliente, e aí você oferece a aula degustação para ela de 20, 30 minutos e já emenda a reunião para vender para ela os seus produtos. É assim que funciona uma aula experimental de sucesso para gerar faturamento rápido, para você ter clientes na sua agenda. É assim que funciona. E aí a gente vai partir para o trabalho de captação de mentoria online. O trabalho de captação de mentoria e consultoria online, ele também vai ter que ser baseado nas mídias Nas redes sociais, também sociais. através de publicações e através de perguntas nos stories. Você vai ter que gerar engajamento desses seus participantes, desses seus clientes. E aí, galera, olha só, como a gente falou agora do online e da mentoria online, captação para eles, se você quer captar, você precisa gerar audiência. Para isso, se você quer faturamento rápido, você vai ter que produzir diariamente alguma coisa. Isso que eu ia Diariamente você vai ter que falar, produzir alguma coisa. constante, né? Constante você tá ali oferecendo valor para essa pessoa. Exatamente. Então, assim,
vai gerar conteúdo. É fazendo exercício, é mostrando o cliente, é mostrando você treinando. Nos stories, é um prato de comida bacana, legal, saudável. Mostra também de vez em quando as saídas que você dá, mas que essas saídas são organizadas de alimentação. Você é humano, Mostra, de né? repente, exatamente, nós somos humanos. Mostra no seu stories lá, de repente, faz um 15 segundos lá explicando que, meu, hoje eu não estava bem, não quis treinar. Mas você teve todo um programa de treinamento semanal completo e naquele dia você não quis treinar. Mostra, cria empatia com o seu cliente. Mostrar os seus clientes que você já tem ou mostrar treinos de outras pessoas gera um gatilho da semelhança para essa sua audiência. Por quê? Por exemplo, eu tô aqui hoje, barbado, topetinho. Alguns vão achar, nossa, esse cara aí parece ser bacaninha. Alguns vão olhar e falar assim, esse cara não tem nada a ver pra mim. Não quero nem saber dele. Por quê? É a semelhança. E aí você mostra, de repente, o seu cliente que é mais idoso, o seu cliente que é mais jovem. E aí você vai gerando esses gatilhos de semelhança para as pessoas se interessarem pelo seu produto, pelo seu serviço. Faturamento rápido, você usando essas estratégias já agora, por exemplo. Se quiser entrar nos stories aí, você já consegue gerar audiência, engajamento na sua audiência. E aí já começar a produzir ideias de faturamento. Muito rápido, muito produtivo. Grupos, vamos lá, vamos finalizar aqui para você fazer o resumo. Grupos. Quando você vai vender grupo, você tem que determinar um tempo de começo, meio e fim desses grupos para gerar um resultado X. E aí um valor dentro dele. Novamente, você precisa ter um preço, mas você tem que gerar valor dentro dele. Esse grupo aí vai estar dentro de um grupo que você criou, vai ter conversas entre eles, você vai gerar dicas lá dentro desse grupo, isso tudo gera valor para a pessoa querer comprar. E aí você tem que divulgar, obviamente, aonde? Nas redes sociais. Eu acho que a partir daí a gente já consegue fazer um resumo, mano. Olha só que legal, né? De tudo que a gente falou até aqui, a gente tem que explorar cada vez mais o nosso olhar, além dessa divulgação, porque muitas pessoas já fazem algumas divulgações aí, a gente vê até pelo nosso perfil, que nós temos vários personagens que estão ali produzindo conteúdo. Qual que é o grande detalhe? Qual que é a grande dica? É treinar o nosso olhar enquanto personal trainer para enxergarmos os potenciais clientes, né? Aquilo que de fato a gente pode oferecer, para que pessoas a gente pode oferecer o nosso serviço de uma maneira bastante eficiente, né? Esse treinar o olhar do personal é bastante importante, né? E quando você fala de captação, me veio logo isso na cabeça. Você tem que estar atento, atento ao que está ao seu redor. Então vamos lá. Resumindo, para você aumentar o seu faturamento, primeiro de tudo, é um mindset, né, que você é uma empresa. Primeira coisa. E toda empresa que se preze teve o seu momento ali de um brainstorm, de um momento de reflexão, e elencar ali quais produtos que você pode oferecer. E você já estabeleceu valor para esse produto. Já está com isso muito determinado, até porque nós vemos uma das dores do personal, né? Falhei? Não, tô aqui. É não saber cobrar pelo Pode seu continuar. trabalho. Então, assim, quando você já tem um produto, você já tem um valor já determinado, o diálogo com o teu cliente fica muito mais fácil na negociação, porque você já está com aquilo presente. Então, como empresa, falamos que temos que nos preparar e sabermos aí quais produtos nós podemos oferecer, nos prepararmos. Sabemos ali qual o valor de investimento que a nossa empresa, enquanto empresa, eu dependo, de quanto de valor eu dependo para essa empresa existir. E aí, os tipos de produto, que tem tanto presencial, a gente tem várias categorias, quanto no online, quanto também na consultoria online. Dentro desses 3 nichos, nós temos subprodutos, né? E dentro desses subprodutos, é importante que o profissional tenha o seu olhar de valor, como você falou, né? Aquele face-to-face, ali, aquele presencial do 1 a 1.
Esse valor realmente ele tem que ser mais elevado pelo valor oferecido, por aquilo que é entregue ao cliente. Não que os outros não terão a mesma importância, porque eles terão, mas